Bom dia, meu nome é José Fernando, eu sou investigador de FAMIVA Pesquisa e Soluções Agrícolas. Vamos falar um pouco sobre a importância de tecnologia de aplicação para tu lavoura. É um tema bem importante para que os produtos funcionem bem e consigamos controlar os alvos que temos. Todos os produtores entendem que a tecnologia de aplicação é importante, mas a realidade mostra que temos máquinas subdimensionadas, mezclas de tanque, e a logística de aplicação é muito complicada, porque temos poucas máquinas, áreas relativamente grandes, então é difícil para conseguir hacer as aplicações em bom tempo e tempo hábil. E temos situações como uma semana de chuva e tudo vai por terra. Temos muitas dificuldades para conseguir aplicar os produtos com boa qualidade. Então, a tecnologia de aplicação é muito importante, mas é muito difícil para conseguir que toda safra hace com boas aplicações. Então, temos que pensar em todo o processo de aplicação. O processo de aplicação envolve mesclas como fungicidas, que hacemos comumente, fungicidas sistêmicos, fungicidas multissítios. Algumas vezes mesclamos com herbicidas, um ou dois herbicidas, como glifosato, ou graminicidas, ou outros herbicidas para controle de ervas. Podemos mesclar com inseticidas para controle de lagartas, de percevejos, de outros insetos. Podemos mesclar com acaricidas para controle de ácaros, alguns adjuvantes, óleos, aceites, adjuvantes e micronutrientes. Então, o processo de aplicação é muito complexo e envolve uma grande possibilidade de incompatibilidade física e química de calda. Então, temos que separar dois problemas que podemos ter. O primeiro é incompatibilidade física, em que formamos espumas, grumos e a aplicação não consegue aplicar os produtos. E a segunda incompatibilidade é incompatibilidade química. E a calda, você consegue aplicar a calda de pulverização, pero não conseguimos controlar os alvos com a qualidade que gostaríamos, por interações químicas de produtos nas mesclas de tanque. Então, são dois problemas que temos com bastante frequência quando falamos de tecnologia de aplicação. E aqui é um exemplo de incompatibilidade física que temos comumente, é impossível para aplicar este produto. Não temos que parar o processo, limpar as máquinas, o pulverizador, é bem complexo. E, obviamente, podemos fazer situações que ajudam os agricultores, como testes em garrafas antes de aplicações, ou para podermos entender se as mesclas de tanque vão dificultar a aplicação ou se vão fazer as aplicações ficarem buenas. É um teste bastante simples e que pode economizar bastante tempo quando estamos em safra. E também temos alguns produtos chamados de equalizadores de calda que ajudam as mesclas a ficarem melhor. E sempre que podemos usar esses produtos de forma preventiva, temos um resultado melhor, uma dose mais baixa, um custo mais baixo e uma qualidade de calda melhor para a aplicação. Então, temos que entender o que estamos mesclando e o que isto vai gerar na calda final de pulverização. Também temos que atentar com a ordem de mistura de tanque. É muito importante para colocar os produtos na ordem correta, para conseguirmos evitar os problemas de incompatibilidade física. Também podemos pensar em pré-misturas de calda, em que misturamos os produtos com um volume baixo de água e depois colocamos esta pré-mistura no tanque de pulverização. Isto contribui bastante para evitar o problema. E também, quanto menor o volume de calda utilizado, maior é o problema de incompatibilidade física. E sempre que possível,
colocar aceites por último e micronutrientes por último, para podermos ter uma qualidade de calda de pulverização melhor. Alguns exemplos de problemas que temos comumente são misturas de graminicida, né, de herbicidas inibidores da ACCase com 2,4-D. Temos também misturas de glifosato potássico com fomesafen, que não funciona como gostaríamos, o fomesafen perde eficácia. Também podemos ter sintomas de fitotoxidez e também devemos observar questões como pH de calda, dureza de água, que são informações importantes, pero agricultores algumas vezes não prestam a atenção que deveriam nestes aspectos. E com isso, podemos ter a incompatibilidade química, que é quando não vemos problemas na calda, conseguimos aplicar normalmente a calda de pulverização, pero os produtos não vão funcionar como gostaríamos, a eficácia de controle vai a ser reduzida. Isto é terrível. E para contornar esta situação, eu vou mostrar alguns exemplos, alguns experimentos que hacemos aqui no Brasil, como dificultar o processo, o que acontece no campo, na prática, e que deveria ser diferente para conseguirmos ter resultados melhores. Então, falamos aqui de todo o processo de aplicação. E tudo começa com a água. A água é o principal insumo de aplicação, é o maior veículo da calda de pulverização e devemos entender as qualidades, as características da água que trabalhamos. Aqui tem um exemplo de 5 análises de água, de forma que uma está buena em termos de dureza, de pH, pero as outras 4 análises temos problemas de dureza, como marcado aqui em vermelho. E o pH é um pouquinho acima do ideal para as pulverizações com herbicidas, com inseticidas e fungicidas. Então, pegamos esta amostra de água e fizemos uma investigação para entender o impacto de água dura no controle de plantas daninhas. Então, apenas algumas informações de que água dura é uma água que contém excesso de cátions, como cálcio e magnésio, e esses cátions dificultam as mesclas, dificultam que tenhamos uma calda buena para a aplicação. Na maioria das vezes, devido à formação de precipitados e de grumos, isto traz dificuldade na aplicação da calda de pulverização. Então, temos aqui a água dura com ZAP-QI, que é um glifosato potássico, e a mistura com 2,4-D amina, certo? Então, água dura com glifo potássico e 2,4-D, aqui água dura, glifo potássico e 2,4-D com corretor sequestrante que usamos para demonstrar a importância de corrigir o problema de dureza na água. E aqui temos uma outra formulação de glifosato com 2,4-D amina, sem e com corretor sequestrante. Então, uma investigação bem simples para mostrar a importância do corretor sequestrante e a diferença de fontes de glifosato na dessecação de plantas daninhas. E aqui temos os resultados, de forma que glifosato potássico mais 2,4-D na água dura, sem correção. E aqui, nesta barra, com a correção, com o uso de corretor sequestrante. E vemos em todas as avaliações realizadas, às 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias após a aplicação, que o uso de corretor sequestrante ajuda no processo de dessecação. Para as duas fontes de glifosato, tanto o glifosato potássico quanto o glifosato neste caso, o Roundup original que utilizamos. Então, é muito importante entender se há dureza, se não há dureza, quais as qualidades, quais as características da água que usamos nas pulverizações para garantir a efetividade de controle dos produtos, seja usando corretores sequestrantes ou seja usando outros adjuvantes para corrigir os problemas da água que temos na calda de pulverização. Também hacemos uma investigação para demonstrar o antagonismo de mesclas de herbicidas. São informações que alguns agricultores têm,
pero algumas vezes esquecemos dessas informações e são importantíssimas para garantirmos que os herbicidas utilizados tragam os benefícios que gostaríamos. Então, aqui temos misturas de herbicidas inibidores da CCase, diferentes graminicidas, associados ao glifosato e ao 2,4-D. E achamos que a mistura de graminicida com 2,4-D não é uma mistura interessante, costumamos perder a eficácia dos herbicidas graminicidas. Então, assim que temos diferentes produtos comerciais, temos Clethodim, temos Aloxifop, Fluazifop, diferentes ingredientes ativos, sem e com o uso de 2,4-D. E os resultados mostram de uma forma muito clara que todos os graminicidas perdem eficácia quando utilizamos o graminicida sem 2,4-D e com 2,4-D em mescla de calda. E todos os produtos mostraram uma redução significativa de eficácia de controle. Alguns graminicidas, alguns ingredientes ativos, como Clethodim e Aloxifop, são melhores, pero há uma certa redução. E outros ingredientes ativos, como Fluazifop, Quizalofop, a perda de eficácia é muito grande. Então, devemos evitar as mesclas de 2,4-D com estes ingredientes ativos para não perder o controle dos alvos na nossa lavoura. E aqui algumas imagens mostrando a testemunha, glifosato e Aloxifop, e aqui glifosato, Aloxifop e 2,4-D amina. Então, temos este efeito em que as plantas ficam verdes por mais tempo, é aquela sensação de que a aplicação não ficou boa, e de que a planta daninha não vai ser controlada como deveria. Então, costumamos fazer uma outra aplicação nesses casos. A mistura pode levar a uma outra aplicação, aumento de custos de produção e dificuldade de controle das plantas daninhas. Então, temos que estar atento a este tipo de situações. Outros aspectos que temos com bastante frequência é a questão de pH de calda. E aqui fazemos algumas investigações alguns anos atrás e observamos que para inseticidas, aqui são diferentes inseticidas para controle de euskistozeros em soja, e aqui diferentes fungicidas para controle de Phacopsora pachyrhizae em soja. E temos o mesmo panorama, de forma que pH entre 5 e 7 mostraram para nós, para todos os fungicidas e todos os inseticidas avaliados, que pH entre 5 e 7 são os melhores resultados. Então, temos que trabalhar com água com dureza corrigida e com pH corrigido para garantir que os produtos utilizados nos entreguem o controle desejado dos diferentes alvos. E, obviamente, que adjuvantes não são todos iguais, aceites não são todos iguais, e o câmbio de aceites e de adjuvantes pode trazer problemas seríssimos para nós em las aplicações, e temos que entender o que cada produto tem de informação e de necessidade de uso na calda de pulverização. Então, aqui temos um exemplo de controle de Chrysodestes includens em soja, e vemos que o inseticida sem adjuvante, alguns aceites e alguns adjuvantes não entregaram resultados, benefícios na aplicação, não atrapalharam, pero não ajudaram também. Alguns outros produtos trazem alguns benefícios para nós na aplicação, e alguns adjuvantes trazem benefícios maiores. Então, há diferenças entre produtos, precisamos entender o que queremos com a aplicação, quais os alvos de nossa aplicação, para garantir que tenhamos boa qualidade de controle. E aqui, um exemplo similar, uma investigação similar para controle de euskistozeros em soja também. Então, são exemplos que mostram a importância de utilizar os adjuvantes corretos, de entender a tecnologia de aplicação para controlar os nossos alvos. E também temos aqui controle de irritar insulares com Clethodim e Aloxifop associado a dos diferentes adjuvantes. Temos aqui Clethodim com azeite mineral e aqui Clethodim com Adtec Ultra, mostrando um certo incremento de controle de irritar insulares. E temos aqui Aloxifop com azeite mineral e aqui Aloxifop com Adtec Ultra, mostrando também uma tendência de que Adtec Ultra traz benefícios no controle de irritar insulares em comparação com
aceite mineral recomendado por cada produto comercial utilizado. Então, podemos ter bons níveis de controle, mas podemos buscar níveis de controle maiores, para termos maior eficácia de controle. Isto aqui, exemplos para milho, controle de glicine max na cultura de milho, temos a atrazina utilizada aos 7, 14 e 21 dias, e podemos acelerar o processo de dessecação com aceite mineral, como vemos aqui, que chegamos com 100% de controle aos 14 dias após a aplicação, pero se trocarmos aceite mineral por A35T Gold, podemos chegar a 100% de controle com 7 dias após a aplicação. Isto é importantíssimo, a velocidade de secação, porque quanto mais rápido dessecarmos a área, mais rápido poderemos fazer a semeadura da área, e com isso ganhamos dias, e dias significam dinheiro para o agricultor. Temos também aqui um exemplo de controle de irritantes insulares com atrazina e nicosulfuron na cultura do milho, de forma que a substituição de aceite mineral por A35T Gold, que é um bom adjuvante, traz incrementos de controle nas diferentes datas de avaliação, aos 7, 14, 21 dias após a aplicação e assim por diante. Então, conseguimos ter bons níveis de controle com azeites, pero alguns adjuvantes trazem para nós um novo patamar de controle. E aqui temos problemas de fitotoxidez, fitointoxicação de plantas de milho a nicosulfuron, sintomas comumente observados em Brasília e algumas outras partes do mundo, e observamos que a porcentagem de sintomas de plantas de milho com sintomas de fitotoxidez foi menor quando trocamos azeite mineral por A35T Gold, de forma que praticamente eliminamos os sintomas de fitotoxidez observados. Isso é importante para herbicidas em milho, em soja e também para fungicidas na cultura da soja. Bueno, trazemos alguns resultados para mostrar a importância de adjuvantes, a importância de tecnologia de aplicação, mas devemos ter clareza sobre qual é o problema. Sempre temos que ter o conhecimento de técnica de manejo, sempre conhecer a técnica é mais importante do que conhecer os produtos, e temos que ser agrônomos de técnica e não agrônomos de produto, e temos que entender que cada produto tem o seu papel no preparo da calda de pulverização. E também, obviamente, que a qualidade da água, horário de aplicação, pH, ponta de pulverização, são fundamentais para obtermos alto índice de controle. E, obviamente, que os pequenos detalhes em tecnologia de aplicação refletem em grandes diferenças de controle dos diferentes alvos que temos em soja, milho e outras tantas culturas por aí também. Muitas graças por sua atenção. Tem meu telefone, meu e-mail, e fiquem à vontade para nos procurar em caso de dúvidas. Muitas graças.